Tem prova que eu coloquei essa pergunta aqui, no lugar de guerra civil eu coloquei Revolução Gloriosa, mas eu vou por esse modelo aqui. Qual foi o principal motivo para o início da guerra civil? Nobreza liberal e burguesia temiam o governo radical de Jaime II. Isso é falso porque é da Revolução Gloriosa. O Homem-Aranha não tem nada a ver com a parada. Carlos I fechou o parlamento. Essa tá certa. A nobreza liberal, aqui no caso se fosse a Revolução Gloriosa seria uma pegadinha, mas aqui é pior ainda, não tem nada a ver. Isso aqui é errado para a Revolução Gloriosa e mais errado ainda para a Guerra Civil. Durante a República Puritana, sob o governo, aqui era para colocar, né, sobre o governo do Oliver Cromwell, é para marcar as verdadeiras e falsas com relação às medidas econômicas. Então, as medidas econômicas que ele vai tomar aqui são medidas econômicas que favorecem os burgueses, porque ele é burguês, ou medidas que favorecem os puritanos, porque ele era puritano. Mas como é que eu estou falando de economia, é mais fácil ficar focando só nisso. Fechamento das fábricas, falso, porque ele quer agradar os burgueses, né? Então, não tem como. Aumento de impostos sobre os grandes burgueses, falso, porque ele quer agradar os burgueses. Implementação de políticas de livre mercado. Tudo que é livre mercado agrada os burgueses, então essa é verdadeira. Restrições à liberdade religiosa dos puritanos. Falso, porque isso não é uma medida econômica, e também falso porque ele era puritano, ele não vai avacalhar com os puritanos de jeito nenhum. Abolição da Declaração de Direitos. Falso, porque isso aconteceu lá no governo do Guilherme de Orange, e nem foi a abolição da Declaração de Direitos, foi a assinatura da Declaração de Direitos, então é totalmente falso. Sobre a Revolução Gloriosa, marca verdadeiro e falso. O desejo de Jaime II de estabelecer uma monarquia absolutista. Isso é um motivo. O Jaime II queria estabelecer uma monarquia absolutista e isso deixava a galera, ali, principalmente a nobreza liberal e a burguesia, muito assustada. Então isso é um motivo verdadeiro. O conflito entre os puritanos e os anglicanos. Isso aqui pode deixar meio confuso, porque os puritanos e os anglicanos tinham de fato um conflito. Só que isso não era o motivo da Revolução Gloriosa. Até a questão religiosa chega a ser um dos motivos da Revolução Gloriosa, mas não é esse conflito em específico que é o problema. Envolve os católicos também. O, o temor da nobreza liberal e da burguesia em relação ao governo radical de Jaime II. Essa é verdadeira, porque, como eu falei, eu acho que até falei antes, é praticamente a mesma coisa que aquela de cima ali, só que falando de um jeito diferente. Então, a nobreza liberal e a burguesia tinham muito medo do governo radical de Jaime II. Verdadeiro. A tentativa de Carlos II de fechar o parlamento. Falso, porque a Revolução Gloriosa aconteceu no governo do Jaime II e não do Carlos II. A busca por uma monarquia hereditária na Inglaterra. Já era uma monarquia hereditária. Era um governo que passava de pai para filho. Então, não tem nada a ver, é falso. Sobre os objetivos da Declaração de Direitos após a Revolução Gloriosa. Marca verdadeiro e falso. Então aqui está falando da Declaração de Direitos, e então está falando do governo do Guilherme de Orange. Estabelecer um governo absolutista na Inglaterra. Falso. Já era assim, não faz sentido assinar um documento para fazer isso de novo. Todas são todas as falsas aqui têm a mesma justificativa. Restringir a liberdade religiosa. Ela já era restrita, então não faz sentido assinar um documento para continuar assim. Garantir que o rei tivesse poder absoluto. Ele tinha, então não faz sentido. Formar uma monarquia hereditária. Ela já era assim. Então a única verdadeira é limitar o poder do rei e estabelecer uma monarquia parlamentar. Então isso tem a ver com a Declaração de Direitos, que era parte do acordo do Guilherme de Orange, né? Ele ganhava o trono da Inglaterra e se comprometia a deixar o parlamento sempre aberto e assim limitando o poder dele. Agora as discursivas. Aqui basicamente a pergunta é: por que a Revolução Inglesa é considerada uma revolução? Para ser uma revolução, isso aqui tinha essa partezinha aqui tinha naquela apostilinha que eu mandei para vocês. Para ser uma revolução, tem que acontecer uma mudança profunda na estrutura política, econômica e social. E, enfim, quais foram as mudanças política, econômica e social que tiveram? Política, deixou de ser uma monarquia absolutista e se tornou uma monarquia parlamentar.
Então o rei mandava sozinho, tinha poder absoluto, fazia o que ele queria, e esse era o maior problema da Inglaterra, que fez tanta gente se juntar para fazer a revolução. E agora não é mais uma monarquia absolutista, agora é uma monarquia parlamentar. O rei não manda mais como mandava antes. Agora ele precisa respeitar o parlamento e meio que o parlamento e o rei um vai regulando o poder do outro. Mudança social. Tem duas aqui na verdade, né? O burguês agora tem poder político. Antes o burguês não tinha poder político nenhum. Agora ele tem, ele faz parte do parlamento. Outra mudança social é a questão da tolerância religiosa. Acontecia um monte de perseguições religiosas quando o rei era de uma religião e obrigava todo mundo a ser daquela religião ali. Agora isso não vai acontecer mais por causa da Declaração de Direitos. A mudança econômica é a mais difícil, porque agora os burgueses estão no governo, eles fazem parte do governo, eles compõem o parlamento. Então, toda decisão política que eles vão tomar vão ser decisões políticas que favorecem os burgueses. Praticamente são decisões para deixar o Estado inglês o mais liberal possível. Não é à toa que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Essa questão aqui eu coloquei aqui por escrito, mas ela tem exatamente desse jeito aqui, bonitinho, lá naquela apostilinha que eu mandei. Então, por que alguns grupos apoiaram Carlos I na Revolução, na Guerra Civil, e por que alguns grupos apoiaram o Parlamento e o Oliver na Guerra Civil? Do lado do Carlos, a gente vai ter a galera que apoiou porque queria manter as coisas como estavam. Tinham vantagem do jeito que as coisas estavam. E do lado do parlamento, vai ter a galera que queria mudança. Tava ruim e eles vão querer mudar as paradas para melhor, né? Nem que fosse só um pouco. Então, começando aqui pelos nobres. Os nobres tinham todos os privilégios possíveis na monarquia absolutista. Eles tinham terras, eles não pagavam impostos, eles tinham poder político, eles recebiam o salário do Estado. Então, para eles estava bom assim. Eles estavam lutando para manter as coisas como estavam. Os anglicanos apoiaram Carlos I também, porque a igreja oficial da Inglaterra era a igreja anglicana, então todos os ingleses eram obrigados a ser anglicanos. Isso trazia vantagem para os líderes da igreja anglicana, porque garantia que teria um número de fiéis alto o tempo todo. Então, os anglicanos vão apoiar o Carlos I. Vou deixar os burgueses aqui para falar separado depois. No caso aqui agora os pobres apoiaram o parlamento. Pobres ali eu vou colocar os trabalhadores em geral. Os pobres, para justificar por que eles apoiaram o parlamento, é tão fácil que às vezes a galera até se complica. Porque tudo era uma porcaria para os pobres naquela época, tudo. Qualquer mudança seria positiva para eles. Então, eles queriam redução de imposto, liberdade religiosa, queriam ter algum poder político, alguma representação política, enfim, qualquer coisa que mudasse seria favorável para eles. Então, eles estão lutando por mudança. Os puritanos faziam oposição à igreja anglicana. Eles alegavam que quando teve a reforma protestante, o Henrique VIII fez uma igreja só para se separar da esposa dele e aumentar o poder político dele, que na verdade era a mesma igreja católica com nome diferente. Os puritanos queriam uma igreja nova, uma igreja de fato reformada. Eles eram como se fossem os calvinistas da Inglaterra. Então eles não tinham espaço, porque a igreja oficial era a anglicana, então eles queriam mudança, queriam liberdade religiosa. A questão dos burgueses aqui, a gente vai ter os grandes burgueses apoiando o Carlos I e os pequenos burgueses apoiando o parlamento. Como os grandes burgueses têm dinheiro para investir e dinheiro para pagar o imposto, do jeito que as coisas estavam, estava bem bom para eles, porque eles tinham dinheiro para pagar o imposto, então estava tranquilo. E esse imposto alto garantia que os pequenos burgueses não conseguissem se desenvolver. Então, o Estado absolutista garantia que os grandes burgueses continuassem sendo grandes burgueses e os pequenos burgueses não tivessem como sair
né, dessa situação que eles estavam. Sufocava eles com um imposto alto. Aqui, a 7. Por que a igreja anglicana aumentava o poder do rei? Dois argumentos. Argumento 1. O rei agora era o chefe supremo da igreja oficial da Inglaterra, que era a igreja anglicana, e não mais o papa. Então, antes o papa apoiava o rei da Inglaterra. Agora o rei da Inglaterra não precisa mais do apoio do papa, porque ele meio que é o próprio papa da igreja anglicana. Então ele vai acumular um poder político e religioso. O segundo argumento, que foi o que a galera esqueceu na prova, que é a questão de todos na Inglaterra serem obrigados a serem anglicanos. Então isso ajudava a fazer com que a igreja anglicana se mantivesse poderosa com um número de fiéis alto. Se tivesse liberdade religiosa, nem todo mundo seria anglicano. E aí o chefe da igreja anglicana não teria tanto poder. Então essa obrigatoriedade do anglicanismo é importante. É o argumento 2. E a 8 é sobre o New Model Army. É o exército, o tipo de exército que foi usado na Guerra Civil para o lado do parlamento, que fez com que as tropas do parlamento conseguissem vencer a Guerra Civil. Quais eram as principais características diferentes desse exército com relação aos exércitos daquela época? Primeiro, a hierarquia das tropas era baseada no mérito militar. Naquela época, era comum os altos cargos do exército ser reservado para a nobreza. Então, mesmo que fosse um nobre imbecil, ele poderia ocupar o alto comando do exército inglês. No caso das tropas do Oliver, ele nomeava para o comando aqueles que ele considerava mais experientes. Então a estratégia das tropas do parlamento costumavam ser mais eficiente, porque quem estava no comando era uma galera com mais experiência de guerra. A segunda característica diferente é que os soldados eram estimulados a debater os temas da revolução. Normalmente, os soldados eram um pau mandado e não sabiam nem pelo que eles estavam lutando. Eles eram treinados para obedecer às ordens cegamente. No caso do exército do Oliver, o exército dele era composto por civis, né? Daí o nome Guerra Civil. O pessoal ali, o trabalhador inglês mesmo, que se alistou para as tropas do parlamento e lutar na Guerra Civil. Então eram pessoas comuns, trabalhadores. E eles eram estimulados a debater, a conversar e entender os motivos e os objetivos da revolução. Isso garantia uma tropa, né, um exército mais motivado para o combate. E também essa aqui, a terceira parte aqui que não pode ser esquecida, pobre sempre tem bastante. Então a maioria na sociedade é de pobre e a guerra se vence com soldados. Então a maioria de soldados era, no caso aqui, do lado do parlamento. Então, por mais que as tropas do Carlos I fossem melhor equipadas e melhor treinadas, muitas vezes a quantidade de soldados do parlamento era maior, porque tinha um monte de pobre apoiando ali. Então esse número alto de soldados vai favorecer as tropas do parlamento. E eu não sei desenhar o Batman.